Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais realidade na sua história. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E nesta hora eu tenho o privilégio de chegar até você com a Bíblia aberta para levar esta palavra divina para o seu coração, para que você possa a cada instante saber que Deus se importa com você, que Deus te ama. Não tenha a compreensão que Deus está lá em cima, tão longe, tão afastado de você e que nem se importa, nem sabe seu nome. Pelo contrário, a Bíblia diz que antes de você existir, você já existia na mente de Deus, você já existia no coração dele. Ou seja, você não é um acidente, compreende? O Salmo 139 diz que ele nos viu quando éramos ainda uma substância informe. E no seu livro, todos os nossos dias foram escritos. Então, o dia de hoje foi escrito. E esse dia é um dia para você voltar-se para ele. É um dia de você considerar o que está escrito aqui na palavra. Por isso, eu estou aqui com a Bíblia aberta, no Salmo 130, para ler para você os versículos 2 até o versículo 5, para que você possa experimentar, viver a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura, Salmo 130, é uma oração. Oração não é uma reza. Reza é aquilo que a pessoa faz repetindo. Reza você pode ensinar um papagaio a rezar. Ou seja, Deus nunca vai ouvir uma oração de um papagaio. Ou seja, Deus não é uma religião, compreende? Deus é Deus. E você precisa ter esse relacionamento com Ele. Você pode abrir o seu coração, falar com Ele. Como o salmista diz assim, no verso 2 do Salmo 130. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eu vou ler novamente. Quem sabe esta é a sua oração hoje? Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O poder de Deus e o amor dele são realidades. Ou seja, o amor e o perdão têm o mesmo nível. Não pense que Deus tenha sentimentos como os nossos. Deus não explode. Deus não é aquela pessoa assim, de um rompante, a ira dele, jogar um raio. Não é assim. Quando ele diz aqui, o salmista, abre o coração e diz, Senhor, escuta a minha voz. Mas Deus ouve o clamor. Não existe uma oração que ele não esteja escutando. Você está ouvindo o som da minha voz agora, não está? Mas Deus, quando ele diz aqui escuta, não é fazer Deus ouvir, é exatamente atender. Há uma diferença entre escutar e atender. Quando a Bíblia diz, escuta, Senhor, a minha voz, e ele grita, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Por quê? Porque ele estava vivendo um tempo assim de tanta amargura, aquele tempo assim de tanta luta, quantas vezes ali mesclado com tantos pecados, situações assim tão horrorosas, tão difíceis, ele abre o coração e começa a dizer, Senhor, escuta a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. E ele diz, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ele volta e diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, Deus vai nos ouvir, não porque nós somos tão santinhos, tão puros, tão isso, tão aquilo outro. E ele diz assim, se observares, Senhor, iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Quem nunca pecou? Quem é incólume ao pecado? Quem? Se observares, Senhor, iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, se nós fôssemos receber de Deus, por causa dos nossos méritos, por causa da nossa santidade, por causa da nossa pureza, por causa disso, há muito, ninguém existiria mais. E a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Tudo que recebemos de Deus não é mérito nosso. Tudo que recebemos dele
é pela sua bondade e misericórdia. É graça. E o que é graça? É tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é o que eu preciso, mas eu não sou digno de receber. Por isso ele diz assim, se observar as suas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Ninguém vai subsistir. Mas ele diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O perdão do Senhor vem. E é algo que você precisa entender. Deus é o Deus que perdoa. Quando Jesus, ali na cruz, depois de ter sido execrado, cuspido, maltratado, torturado, zombavam dele, escarneciam dele. Ali na cruz, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo o que nós recebemos de Deus nunca é por causa dos nossos méritos. Nunca por causa das nossas virtudes. Mas por causa de quê? Do perdão do Senhor. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, nós tomamos o perdão exatamente como uma expressão da bondade e da misericórdia dele. É isso que você precisa. Contigo, porém, está o perdão para que te tema. O nosso temor a Deus não é ter medo dele, é o respeito que temos para com ele. Este respeito que temos é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de tudo na vida. Essa caminhada aqui durante tão poucos dias, eu tenho 64 anos, passa a ser a nossa vida como um conto ligeiro. Mas nessa caminhada, você precisa ter o entendimento que você pode se aproximar de Deus, não por causa das suas virtudes, por causa de quê? Do caminho que Jesus abriu. E a Bíblia chama esse caminho de vivo caminho, que ele abriu com o seu próprio sangue, nos dando a graça, a autoridade, a oportunidade de podermos chegar diante dele, abrir o nosso coração, tomarmos posse realmente da bondade que vem através do perdão que ele nos outorga. A vida, a sua vida, quando você vive assim, solto, livre, perdoado, sabe? Livre, sem a culpa, sem o remorso te corroendo, sem aquela angústia que está aí dentro da sua alma. É tão bom saber que você pode ser livre como um pássaro fora de uma gaiola, voando às maiores alturas, assim também é a sua alma. O que Jesus Cristo veio trazer foi exatamente nos outorgar o seu perdão. Por isso ele diz, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te tema. Que você possa considerar essas verdades, correr para os braços dele, recebendo perdão, e você vai viver de um modo muito intenso o que é aqui na terra, o temor do Senhor. Queremos te ajudar nessa caminhada. Ligue para nós. Nosso telefone fica ao seu dispor todo dia e o dia todo. 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte. Aqui o código é 31, então o telefone é 31-3429-9550. E amanhã, se ele permitir, novamente eu quero chegar até você nesse mesmo horário para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.